Fala galera, eu sou o Jardel e você está no canal do Otoya, começando a segunda temporada do Otoya Convoca, o seu podcast favorito sobre Tokusatsu. Hoje, nesse episódio especial para inaugurar essa nova temporada, a gente tem um convidado que é muito aguardado por vocês desde o começo da primeira temporada. A maior sugestão que vocês deram foi trazer ele, então eu estou fazendo isso por vocês. E, para começar bem, né, os recadinhos de sempre. Se você quiser apoiar o projeto, usa o primeiro link que está aí na descrição para você se cadastrar no Prime, né, que é o serviço da Amazon Prime, onde você vai ter acesso a benefícios como entrega grátis na maioria das compras, um catálogo vasto de Tokusatsu que está disponível no Prime Video, que é parte do assunto que a gente vai conversar hoje, e outras coisinhas mais. E também você tem a opção de se tornar membro aqui no canal. Pagando menos de 4 pilas, você vai estar tendo acesso a uma playlist exclusiva de bastidores daqui do que a gente faz no canal Otoya M. E, sem mais delongas, né, vou apresentar aqui o convidado que a gente tem para inaugurar essa segunda temporada, o senhor Nelson Akira Sato, da Sato Company. Jardel, obrigado. Obrigado pelo convite. Eu estava em falta contigo, né? Já era para ter vindo antes. Obrigado pelo convite. De nada, eu que agradeço. Você é uma pessoa muito ilustre, né, para a Tokunet, para a comunidade que acompanha a Tokusatsu aqui no Brasil. A Sato Company já vem há décadas aí trazendo várias obras preciosas aí nesse nicho do Tokusatsu. E em tempos recentes, né, você voltou a ter os holofotes aí com Tokusatsu oficialmente no Brasil, que é um dos temas principais do meu canal, né? Eu comento muito sobre o que está vindo por aqui. E, inevitavelmente, a Sato Company acaba sendo a pauta da maioria dos meus vídeos, né? Então, eu que agradeço por você tá podendo participar aqui no Otoya Convoca, e a gente vai conversar um pouquinho sobre muitas coisas que eu acho que são de interesse não só dos fãs de Tokusatsu, como dos fãs de anime, para quem gosta da cultura pop japonesa de forma geral, né? Então, é um prazer ter você aqui de verdade, seu Nelson. Obrigado, Jardel. Eu também estou muito feliz de poder estar aqui e compartilhar um pouquinho do que a gente faz. Uhum. E assim, para começar esse papo, né, conta um pouquinho como que foi o começo da Sato Company como distribuidora, né? A gente sabe parte da história pelo que a gente vê na internet, tanto de entrevistas do senhor em outros canais, em outras mídias. Mas eu queria ouvir um pouquinho mais, né? Como que foi aquele começo, quando você fez essa transição de trabalhar com locadora para se tornar uma distribuidora, né? Você viu essa carência no mercado de produções oficiais vindo para cá para o Brasil. Como que foi isso? Comenta um pouquinho sobre esse início. Então, vamos lá. Eu, na realidade, por volta de 1980, eu entrei numa faculdade de engenharia lá em São Caetano, a Mauá. Eu trabalhava numa loja de eletrônicos do meu cunhado, eu tinha 18 para 19 anos, e a gente vendia muito videocassete, era o boom da época do videocassete, e todo mundo que comprava o aparelho, quero assistir filme, onde que eu consigo filme? Lá em São Caetano do Sul não existia nem videoclube, nem locadora, e só tinha em São Paulo, que era o Videoclube do Brasil e a Omni Video. E aí todo mundo que comprava aparelho queria ver filme. Aí deu um estalo, falei, poxa, vou abrir uma locadora, né? Falei com meu cunhado, que era o dono da loja, ele não se interessou, que era um negócio pequeno. Eu falei com um amigo meu, eu tinha 19 anos nessa época, meu amigo 17, e resolvemos abrir a locadora, pedimos demissão da loja do meu cunhado, aí com a rescisão de trabalho, o dinheirinho que a gente juntou deu para alugar uma sala, comprar uma mesa usada, alugar uma linha telefônica e comprar 20 fitas de vídeo. Foi assim que começou a locadora, com os clientes do meu próprio cunhado. Depois de 6 meses a gente tinha 200 fitas. Então o mercado estava um boom muito grande. Tudo começou ilegal, não existia fita legal naquela época, em 81. Larguei a faculdade de engenharia e só me dediquei à locadora, gostei da atividade. Em 84 para 85 começaram a vir os estúdios para o mercado, porque todas as locadoras que abriram no Brasil eram piratas. Não existia suprimento de vídeo legalizado. Mas eles esperaram ter um número grande de locadoras para aí poder ter os clientes para comprar o filme legalizado. Se fosse o inverso, eles virem primeiro, lançar e esperar, o processo ia ser muito mais lento, né?
Então, quando eles começaram a vir, comecei a entender que tudo que eu tinha de estoque era ilegal, né? Era tudo pirata. Eu falei, esse negócio de locadora não vai ficar muito bom. Eu vou ter que trocar tudo que eu tenho e comprar filme legalizado. E eram filmes antigos, não eram lançamentos, como na época eram feitos. Eu falei, isso pode afetar o negócio, então eu resolvi vender as locadoras, juntei um dinheirinho, e aí fui procurar alguma coisa para fazer. E deu estalo de novo, falei, poxa, eu vou para outro lado, vou montar uma distribuidora e vou vender para as locadoras que precisam comprar filme legalizado. Então fui atrás das produtoras, fui atrás das japonesas, fui atrás da Toei, da Toho, comprei filmes de lá, trouxe para o Brasil, começamos a dublar, fomos o primeiro a dublar conteúdo para o Brasil, fizemos até na Herbert Richards. Como eu tinha locadora, eu sabia mais ou menos o perfil do que o pessoal queria. Sim. E não foi um trabalho de problema de vender, o problema era entregar, porque tudo era regularizado. Então, fita virgem era importada, só existia um laboratório legalizado no país, só podia duplicar com eles, então tinha uma fila de espera muito grande. E locadora estava ávida para comprar. Então a gente tirava pedido, mas demorava para entregar por causa da fila de espera. Então isso foi em 85. Graças a Deus foi tudo muito bem, né? Aí 88 para 89 a gente resolveu investir em seriados de televisão, ir para televisão, deu certo, colocamos na Manchete, fizemos show, licenciamento de produto. Em 90 eu comprei o Akira, resolvi ir para cinema. Akira foi outro caso foi um desafio diferente, porque Sim. cinema só passava Disney, Hanna-Barbera, dublado e matinê. Então quando eu comprei, eu não sabia como é que era a regra do mercado. Eu bati na porta dos exibidores e falei, eu tô com um desenho japonês, que tem um trabalho maravilhoso de sync labial, então eu não vou dublar, eu vou só legendar. E é para jovem adulto, porque é uma gangue de motoqueiro, tem violência. Então, isso não é para de manhã, não é matinê. Isso é para de tarde, para de noite e é legendado. Aí todos os exibidores falam para mim, você não entende do nosso negócio, isso não vai dar certo, não tem público para isso. E eu recebi não de todos os exibidores. Aí, como eu já tinha comprado, gastei dinheiro, eu falei, bom, não para mim não serve, eu tenho que conseguir um sim. Né? Então, fui atrás de um consultor, que é o Gonzaga, que hoje é o presidente da Cinépolis aqui no Brasil. E o Gonzaga trabalhava na Maurício de Souza. Então ele conhecia já o trabalho do Otomo, sabia quem que era. O Maurício era apaixonado pelo trabalho do Otomo, pelo Akira. E o Gonzaga resolveu então me dar uma consultoria, me ajudar a convencer os exibidores, fizemos um trabalho, pegamos depoimentos de todos os grandes nomes da época, então Maurício de Souza, Angeli, botava para eles assistirem o Akira. Quem não conhecia se apaixonava pelo trabalho, né? O Maurício se apaixonou tanto, ele influenciou a editora Globo a trazer o mangá. A editora Globo lançou o mangá também. E a Globo também, por minha felicidade, queria fazer um comercial na TV Globo do mangá, da editora Globo, e pediu imagens do filme. Então, o comercial é com imagens do filme. Então, isso tudo ajudou a popularizar o Akira. Eu tinha espaço na TV Manchete, então tudo que o Maurício falava, né, a gente criou teasers falando bem do Akira. A gente começou a gerar curiosidade para saber o que era o Akira. E aí, quando a gente conseguiu colocar em salas de exibição, fazia filas para as pessoas assistirem. Então a gente ficou com Akira 1 ano em cartaz no Brasil, né? Isso é um feito até hoje. A gente fez cidade por cidade, não era um lançamento nacional ao mesmo tempo. Por isso que a gente conseguiu fazer 1 ano de Akira nos cinemas. E virou um case, fizemos mais de 250 mil tickets, que na época era um grande número, né? Então foi um caso bastante interessante. Sim. O mercado sempre foi mudando, a gente colocou Naruto também no SBT em 2007, Manchete quebrou em 99, né, que é o nosso principal parceiro. A gente fazia um negócio que era permuta, a gente dava a série para a Manchete e recebia em espaço publicitário, né? E aí quando ela quebrou, basicamente eu quebrei junto. Então de 99 até 2003 passamos dificuldades grandes. 2003 a 2006 trabalhei na GGP, na produtora do Gugu Liberato. E aí em 2006 eu comecei a fazer alguns trabalhos com o SBT. Então essa situação de colocar o Naruto lá. Uma coisa que eu aprendi com a Manchete é não colocar todos os ovos numa mesma cesta. Então eu resolvi diversificar. Eu comecei a trabalhar no Gugu com o SBT.
trouxe Dr. Hollywood para a Rede TV, vendi Chiquititas para o SBT, vendi Naruto, One Piece, Blue Dragon, vendi vários animes para o SBT. Comecei a trabalhar com conteúdo americano. Na realidade, meus grandes negócios, primeiro foi Chiquititas, né? 504 capítulos, foi uma licença grande. Dr. Hollywood na Rede TV também foi muito bem. Eu comecei a monetizar com outros tipos de conteúdo. E com o problema da regularização de mercado, a gente, em 2010, a maioria das emissoras pararam de trabalhar com conteúdo infantil. Né? A Globo parou com o TV Globinho, abriu só o TV Globo na Canal Pago. Então, todo o negócio começou a mudar. A televisão não estava mais aberta para colocar seriado nem anime. Isso foi até 2010 com Naruto. Mas em 2011 eu tive a sorte de me tornar agregador da Netflix. E a gente lançou Netflix aqui no Brasil. Como agregador, a minha primeira missão era levar conteúdo brasileiro. Então era filmes, séries, desenhos brasileiros para Netflix. Como eles já faziam contrato com os grandes estúdios lá fora, então eles já tinham os grandes filmes no catálogo. Então eles queriam só alguma coisa para tropicalizar a Netflix. E depois de um ano e pouco, eles começaram a confiar muito no meu trabalho, a gente realmente dava resultado. Galinha Pintadinha, que eu botei lá, virou o maior sucesso da Netflix na América Latina. Então, eles percebiam que o meu feeling para conteúdo era muito bom e eles começaram a falar, Sato, o que funciona mais além de conteúdo brasileiro? Eu falei, bom, anime japonês e drama coreano. Eu falei, mas latino gosta disso? Eu falei, você nem sabe, a gente já teve sucessos, né, em emissora de TV, manchete a gente bateu TV Globo, etc. Então tem espaço. Aí abriram, colocamos anime, colocamos drama, funcionou. Hoje na Netflix você tem lá os ícones de anime, os ícones de drama, tem escritório Netflix no Japão, tem escritório Netflix na Coreia, eles são muito rápidos, né? Eles percebem, com todos os dados que eles colhem, as tendências de conteúdo, perceberam que funcionava e começaram a dedicar mais tempo para esse tipo de conteúdo. Então, isso foi por volta de 2012 para 2013 que a gente começou a trazer esse conteúdo. Netflix é muito rápido, né? Então, antes ela só licenciava conteúdo de agregadores ou de distribuidores e com o tempo eles começaram a migrar para produzir conteúdo original. E hoje a maioria do chamariz do catálogo deles é original, né? E nisso, você como distribuidor, né, que trabalha agregando conteúdos na Netflix e em outros serviços, outros exibidores, como que você consegue ter esse diferencial, por exemplo, de antecipar lá em 2011, né, quando você estava trabalhando como um agregador principal da Netflix, uma tendência, como é o caso das produções asiáticas, que hoje em dia, aí a gente está falando de mais de 15 anos depois, né, hoje em dia isso é de fato o foco, né? E hoje em dia a gente tem vários medidores, né, vários termômetros para mostrar que nós estamos no auge da cultura pop leste asiática, né? Então, o Oscar, por exemplo, ano passado, reconheceu isso, dando o prêmio para 2 títulos que a gente vai comentar muito por aqui, porque a Sato Company está envolvida na distribuição deles. E um outro indicado que também tem ali certa participação da Sato Company agora, mas dá para notar pela história, né, pelo que a história mostra, que você estava pelo menos uns 10 anos na frente da Netflix, por exemplo, e do próprio Oscar, antecipando essa tendência da volta, né, do sucesso leste asiático. Como que foi isso? Né? E qual que é o sentimento, assim, ver que a Sato Company estava ali realmente mirando no futuro e que as previsões que você fez aí nesse início, né, do boom dos streamings aqui na América Latina deu tão certo? Na realidade, que eu falo, né, ser empresário, né, empreendedor, é arriscar. Então você se segue muito pelo seu feeling, mas também observando, né? Eu tenho a oportunidade de viajar muito, então vou em muitos mercados de filme, de cinema, e eu vou vendo o que acontece no mundo, né? Então essa é a minha
apesar que hoje a internet facilita muito, mas lá atrás não tinha disso. Então, essa possibilidade de viajar me ajudava muito e como continua. Eu não continuo observando mais até coisas de internet para poder ver as tendências de mercado. A primeira série K-drama que eu coloquei na Netflix chamava Winter Sonata, né? Sonata de Inverno. Winter Sonata se tornou um fenômeno no Japão. E isso foi em 2004 para 2005, né? Bem antes de Netflix, bem antes de eu licenciar. Mas quando eu recebi a notícia e eu comecei a observar os conteúdos coreanos, né? Como é que um conteúdo coreano vai fazer sucesso no Japão, né? E o Winter Sonata virou um case porque eram só 20 episódios, se tornou uma das maiores audiências da TV japonesa e foi um acordo que a KBS do governo coreano e a NHK do Japão, eles resolveram fazer uma troca de conteúdo para tentar aproximar os países. E existia uma inimizade, Japão e Coreia e Japão, por causa das guerras, né? Então era uma ideia de tentar reaproximar, né? Estamos no século XX, isso daqui foi coisas do passado, vamos tentar aproximar os povos. Estamos aqui do lado, são vizinhos, né? E esse primeiro trabalho dessa troca de conteúdo fez explodir o Winter Sonata no Japão. Então foi o início do que a gente chama de K-Wave, a onda coreana. Deu então 70% de audiência. Essa série gerou 2 bilhões de dólares de turismo japonês na Coreia. As pessoas que assistiram o drama queriam visitar as locações. Então cumpriu sua função, né, de você unir os povos. O japonês começou a ter interesse em conhecer mais a Coreia. O ator, pela primeira vez quando ele foi visitar o Japão, ele parou no aeroporto de Narita. A mulher japonesa ela é muito submissa, muito quieta, né? O aeroporto estava lotado de mulher, venerando ele porque ele era um ídolo. Houve um aumento de casos de divórcio, porque ele era um galã muito charmoso, etc. E as mulheres comparavam o galã com o marido que tinha em casa, então houve vários casos de divórcio. É um case interessante. Mas aí eu comecei a observar, falei, poxa, esse negócio de drama coreano, né? Comprei o direito, vi a história e quando você gosta de alguma coisa, você vende bem. Então a gente acabou convencendo a Netflix a colocar. Depois a gente colocou outras propriedades, o Gu Family Book da MBC, eu trouxe outras séries e colocamos na Netflix e eles perceberam que funcionava também. E é aquele negócio, você antecipar a tendência, você observar o que está acontecendo no mercado mundial e falar, bom, isso pode funcionar no Brasil, né? Então, essa é a vantagem de a gente estar nesse mercado, né? De poder viajar, poder participar de feiras. Claro que todo vendedor fala muito, então também você tem que saber filtrar para saber o que é verdade, o que não é. Mas é realmente em observação. Nossa, essa história do Winter Sonata realmente impressiona, né? Realmente curioso. Impressiona. E no caso do Akira, que você trouxe para o cinema lá nos anos 90, como que esse anime foi apresentado para você? Porque Akira também é um caso de muito sucesso, não só aqui no Brasil, mas fora também, né? Inclusive, essa edição que a Globo publicou do mangá não é a edição original japonesa, né? É uma edição que foi adaptada para o mercado dos Estados Unidos, principalmente, né? Uma edição que tem até a Marvel envolvida, né? E o próprio Otomo estava envolvido na produção, né? Estava ajudando a espelhar as coisas, porque foi um título que foi lançado como comics americano, com as imagens espelhadas, né? Porque não tem a leitura japonesa, né? Que é da direita para a esquerda. E é uma edição que é toda colorida. Então era algo que já estava sendo produzido lá fora, né? Essa edição americana do Akira já estava prevendo um sucesso internacional e você conseguiu fazer esse sucesso também virar aqui no Brasil com o anime. Como que Akira chegou na sua mão, né? O que despertou interesse por Akira? Nessas oportunidades de eu viajar, a Toho era uma das empresas envolvidas no projeto do Akira. E eu assisti o Akira no cinema. No cinema não, acho que foi que a gente chama de screener. Que aí é um evento mais voltado para distribuidores mesmo. Né, isso, para ver novos filmes, novos projetos. Quando eu assisti, eu gostei muito. Aí eu falei com a Toho, falou, bom,
nós somos envolvidos, mas tem um comitê. E o cabeça do comitê é a Kodansha, que é a editora que publica o mangá. Então, vamos marcar uma reunião com eles e falar que você tem interesse por cinema brasileiro. Então, eu negociei, comprei os direitos, mas nunca tinha feito cinema, né? Eu comprei porque eu achei que era bom, que tinha chance. É claro que você não tem bola de cristal para saber que isso ia virar um clássico, que isso ia virar o que virou. Comprei porque eu achei muito bom o projeto. Sim. E aí vim com o desafio, vim com um contrato debaixo do braço e vim entusiasmado para poder convencer os exibidores a colocar na sala de cinema. Só que aí sempre tem, né, os desafios, né? Era um conteúdo novo, diferente. Inicialmente os exibidores falaram não, né? Essa história que eu acabei de contar. E aí esse negócio do empreendedor, a gente procura não desistir. Eu sou do lema só vence na vida quem persiste, né? Quem desiste nunca vai vencer. Então persista nas tuas ideias, nos teus sonhos, nos teus projetos para poder vencer. E era isso comigo. Eu falei, bom, comprei, gastei, não quero perder dinheiro, eu quero colocar isso em sala de cinema. É bom, né? Não vou desagradar o público. Tenho que chamar atenção, tenho que dar um jeito de fazer isso acontecer. E aí é realmente chamar gente mais competente para poder te auxiliar. E que foi o caso, né? O Gonzaga, mas a proximidade que ele tinha com o Maurício de Souza, saber que o Maurício também era apaixonado pelo Otomo, envolver todo mundo. Então teve essa inteligência do próprio Gonzaga para me auxiliar e a gente utilizar disso para poder gerar curiosidade. A gente com campanha, nessa época eu tinha crédito na Manchete, eu colocava isso no ar, chamados, os depoimentos do Maurício, tudo para criar um teaser. Então as pessoas que assistiam comercial e televisão era muito forte na época. Que é esse Akira, né? Então, e aí a Globo entrou com os mangás, isso foi outro acerto pra gente. Sim. E aí quando a gente colocou na sala de cinema, realmente foi fácil, no modo de dizer, né? É fácil depois de tudo isso, mas... Aí, contando a história hoje é mais fácil de ver, mas lá quando você tem muito não, você fala, caramba, será que eu perdi o dinheiro que eu gastei, né? Imagino. E no caso da Manchete, as produções que você colocou lá, esse acordo da permuta, ele perdurou até o final da Manchete mesmo, de você só disponibilizar o conteúdo deles e receber horário de publicidade em troca? Foi assim, do início até o final do seu acordo com a Manchete ou mudou? Foi assim mesmo? Na verdade, o Toshi foi o predecessor, que ele colocou o sim. Jaspion e Changeman. Eu trouxe o Cybercop, que foi o nosso primeiro projeto na Manchete. Então já existia essa política criada. A Manchete sempre teve dificuldade financeira, ela precisava de conteúdo para fazer programação, então foi um ganha-ganha. Eles precisavam de conteúdo, né? A gente precisava de lugar para exibir, a gente bancava isso para a Manchete e em retribuição eles davam espaços publicitários. Tinha algumas regras, você não podia vender para os clientes da casa, enfim. Mas o que você acabava fazendo? Você apoiava o teu licenciado. Quando você fazia algum produto, um brinquedo, era cliente novo, não era da casa, você podia trazê-lo para anunciar. Então virou um ganha-ganha para todo mundo. Era bom para a Manchete, era bom para a gente distribuidor, demorava mais tempo para recuperar o dinheiro. Era bom para o cliente, que tinha uma licença de um produto com mídia. Então foi um bom negócio para todo mundo. E a Manchete cresceu com isso, né? Se tornou referência nisso. Sim. Eu lembro que isso a gente começou em 88 para 89. Em 93, né? Porque eu tentei vender a série também para a Globo, para a SBT. Todos eles falaram não, só o SBT teve interesse em comprar, o próprio Silvio, só que o valor que ele queria pagar era muito baixo, não pagaria meus custos. Então preferi fazer o risco com a Manchete, mas todos falaram não. E aí depois, em 93, existiam 17 séries Tokusatsu no ar, incluindo o TV Globo. Então todas as emissoras abriram espaço para conteúdo japonês. Lado positivo esse, lado negativo, muita série ao mesmo tempo, todas perderam audiência, nenhuma mais virou sucesso, pulverizou. Então essa é uma outra tática também na estratégia das emissoras para abafar o sucesso que a Manchete fazia na época. Todo mundo não monetizava mais, perdia dinheiro, né? Então o negócio começou a se tornar mais difícil a partir de 93. Entendi. A partir de 93 a gente teve essas dificuldades, né, por conta do número de séries que estava mesmo em exibição,
mas a gente também tem o surgimento, né, de adaptações americanas de obras japonesas, né? Aqui no Brasil você chegou a trabalhar com a adaptação do Gridman, né, que é um tokusatsu da Tsuburaya, que é a mesma empresa que produziu os Ultramans, né? Como que foi essa diferença entre trabalhar com conteúdo original japonês e um conteúdo adaptado de um conteúdo japonês, como foi o caso da adaptação de Gridman, né? Do Superhuman Samurai, né? Superhuman Samurai Cyber Squad. E como que o público via essas obras, né? Porque a gente sabe que Power Rangers foi um grande sucesso à época, né? Hoje em dia ainda tem uma memória afetiva com a maioria das pessoas no mundo inteiro, né? Então é uma marca que é extremamente conhecida, não está no auge como foi nos anos 90, mas ainda é uma marca muito forte. Mas você que trabalhou com outra obra que tinha esse mesmo conceito, como que você vê essas adaptações e a recepção do público brasileiro, que diferente do público grande fora do Brasil, nos Estados Unidos, por exemplo, era um público que já conhecia Tokusatsu, né? Já conhecia o Tokusatsu original japonês. E, na realidade, você vê, né? O americano, ele faz muito marketing. O mercado americano é gigantesco. Então, o poder que eles têm de negociação é muito, muito maior que o nosso. Power Rangers virou um case, né? O Saban adaptou, fez a mudança, colocando os atores americanos para agradar o público americano e deu certo. Então, eu falei, bom, isso é uma tendência. Se a gente tiver ator ocidental, talvez funcione. E eu tinha já o negócio com o pessoal da Tsuburaya. E aí eles venderam o Gridman para o pessoal da DC, depois foi vendida para a Disney, o pessoal da... fugiu o nome agora. Enfim, era uma empresa independente americana também, que comprou o Gridman, adaptou e transformou para Superhuman Samurai Cyber Squad. Aí quando eu falei com a Tsuburaya, falou, olha, a gente vendeu os direitos globais para essa empresa e você tem que falar com eles, eu apresento. Entrei em contato com eles lá em Los Angeles, fui até lá, fechei negócio e trouxe esse americanizado. Né? Eu acho que o Brasil, por a gente já ter uma conexão maior com a cultura japonesa, né, anterior a tudo isso, o pessoal não fazia diferença. Se eu tinha um ator japonês ou um americano, se o conteúdo fosse bom, ele ia prestigiar. Então, foi bom, mas não foi um baita sucesso como a gente esperava. Né? Isso fez entender também que conteúdo japonês direto para o Brasil não é problema. Né? Ter o ator japonês ali não é problema. Na verdade, hoje é até cultuado. Né? Então, sim. Mas foi bom, foi uma experiência interessante. E você acha que hoje, internacionalmente falando, é diferente essa visão que os americanos tinham, por exemplo, de que precisaria de um ator ocidental para fazer sucesso? Porque hoje, por exemplo, a gente tem o K-pop como um dos gêneros musicais mais ouvidos. A gente tem empresas como a própria Netflix investindo em produções leste-asiáticas, e isso daí está se proliferando por outros streamings também. Você acha que hoje essas adaptações ainda fazem o mesmo sentido que fazia nos anos 90? Eu acho que não, né? Na realidade já existem várias mensagens do consumidor para isso. Exemplo primeiro, Death Note, né? A Netflix foi o primeiro mangá que eles tentaram adaptar e que o americano chamou de whitewashing, né? Colocar ator branco na história original amarela. Então houve uma repulsa, não é bem uma repulsa, mas houve uma crítica. Puxa, o Death Note é uma propriedade intelectual tão bacana japonesa, por que vocês resolveram colocar atores brancos, né, na série? Então houve muita crítica e nessa época eu tinha comprado os Death Notes japoneses. E a gente também licenciou Netflix, então eles tinham os dois, eles tinham tanto a versão deles quanto a japonesa. Então esse é um caso que demonstra que o consumidor ele não está mais se importando, eu quero só ver o branco
Isso é uma tendência global. Na realidade, a diversidade está sendo olhada com mais cuidado, né? Então, ter ator negro, ter ator amarelo, né? Reconhecimento da própria crítica internacional, do Oscar, do Emmy. Então, todos os as grandes academias de televisão, de cinema, estão observando isso, né? E a própria televisão. Então, hoje você vai ver programas, séries, filmes, novelas, hoje com um mix muito grande. Então você não vai ver só branco mais no ar. Você vai ter negro, vai ter amarelo, enfim, índio estão aparecendo. E a representatividade da sociedade, né? Latinos. Né? Hoje, para você ter uma ideia, o mercado latino nos Estados Unidos é tão ou mais forte que o mercado americano. O poder de compra hoje do latino é muito significativo no mercado americano. Então essa é uma tendência. E a Netflix, nessa pandemia, também provou, né? Você vê lá Casa de Papel, né? Você vê várias séries internacionais funcionando na sua língua original. Então essa barreira não existe mais. Essa tendência do americano de fazer um marketing que tem que ser um conteúdo só americano não é mais a base. Claro que eles têm uma qualidade de produção grande, sabem fazer o marketing, mas não é mais uma obrigatoriedade, né? Tem espaço para todo mundo. Sim. Bem maneiro isso mesmo, né? Que a gente vê que está tendo essa mudança de fato internacional, e aqui no Brasil a gente acaba tendo um protagonismo por conta da história da própria comunidade japonesa aqui no Brasil, né? E a proximidade que a gente tem com a cultura asiática, né? Que eu acredito que é mais forte do que nos Estados Unidos, né? Sim. E falando sobre o Oscar, né? No Oscar desse ano, a gente teve ali 2 troféus que podem ser para a Sato Company, né? A gente teve o Oscar de efeitos visuais para o Godzilla Minus One, né? Que foi o meu filme favorito do ano passado, né? É um ótimo filme mesmo. E para o Menino e a Garça, né? Do Hayao Miyazaki, também grande sucesso, que chegou aqui no Brasil no comecinho do ano. E é mais um acerto da Sato Company, né? Como que foi ter esses 2 filmes distribuídos pela Sato Company concorrendo ao Oscar e recebendo os prêmios, né? Que foram realmente os vencedores na categoria de efeitos visuais e de melhor animação, né? E qual que é o sentimento de ter acertado na hora de escolher esses filmes para vir para cá, para o Brasil? Porque, por exemplo, né, a Netflix, como a gente está comentando, ela tem um contato direto com os japoneses, né? A Prime Video, que é da Amazon também, né? Todas as grandes empresas, eles têm esse contato direto, eles têm mais recursos do que a Sato Company, mas na hora de a gente medir a curadoria, né, da Sato Company, a gente percebe que tem uns acertos ali que são excepcionais, como foi o caso desse Oscar de 2024. Como que foi isso? Bom, em primeiro lugar, uma felicidade muito grande, né? Você vê que a tua aposta deu certo, gratifica a gente. Então, a felicidade, a gratificação e ver que o público sintonizou com o que você acha que poderia funcionar e funcionou, então é muito gratificante. Então, eu fico muito feliz de estar acertando. Muito feliz, claro, de ver essas obras ganhando prêmio, ver que essa tendência desse olhar, na realidade global, isso já vem há um certo tempo, né? Você vê Parasita, Taxi Driver, você vê várias produções com um toque mais asiático funcionando, mas a gente não esperava, né? Quando você vai em cima de um filme como Godzilla Minus One, eu conheço a Toho há muitos anos, os negócios têm sido cada vez mais difíceis mesmo, porque essas grandes plataformas vão lá, eu venho com um contrato global, te pago alguns milhões de dólares, quero exclusividade, quero XYZ, e normalmente o produtor e a distribuidora, o dinheiro é grande, eles flexibilizam. Mas como o Godzilla é uma propriedade muito especial para a Toho, está completando 70 anos de vida, né? Uma propriedade que a marca da Toho é o Godzilla, né? Foi um dos primeiros grandes projetos da Toho. E eles fizeram cinema no Japão, né? E eu
conversando, eles queriam fazer cinema no mundo, né? Mas tinha um agravante que eles já tinham fechado o acordo global do streaming. Então, as propostas que eles recebiam não eram aceitas, né, pelos produtores. Eles queriam, claro, monetizar um valor maior. Muita gente achava que era um risco grande, né, porque Godzilla é uma coisa comum, já tem vários Godzilla, teve Shin Godzilla, não foi sucesso, os anteriores também não foram grandes obras, né? Eu comprei antes de ver, mas eu comprei pela simbologia dos 70 anos. Achava que eles estavam produzindo alguma coisa especial pelo aniversário também. E eu cheguei no nível de proposta que eles queriam ouvir, né? Então, eu aceito, eu vou fazer só cinema, só no mercado brasileiro, janela limitada. Eu só podia estar com o filme até 30 de janeiro. Depois de 30 de janeiro eu tinha que tirar o filme do ar, né? Então, por isso que eu lancei correndo na metade de dezembro. Apesar de você ter Natal, Ano Novo, pouca gente indo ao cinema, eu falei, não, temos que aproveitar. E claro, quando eu recebi o filme, eu falei, puxa, acertei, comprei um filme bom, né? Gostei muito também, né? Foi um grande trabalho do Takashi. E aí você trabalha com mais vontade. Quando você tem um produto bom, você fala, vou agradar o pessoal, vamos trabalhar com mais vontade. Existiam grandes obras concorrendo a efeitos, então a esperança de um filme de um budget baixo para um patamar americano deixava a gente preocupado. O Menino eu já achava que se ele não ganhasse, ia ser injustiça, na minha opinião, né? Rael já tinha se aposentado, estou acompanhando essa história há muito tempo, tem mais de 7 anos que ele está produzindo O Menino e a Garça, não tinha esse nome. Ele deixou muita coisa em sigilo, então você não escutava muito, sabia que ele estava trabalhando, morre o produtor dele, amigo dele, no meio do caminho, você vê que ele se desanima um pouco, a obra demora mais, você fica na dúvida se vai sair, será que ele também terminou a obra direito, né? Vai que bateu alguma coisa nele, enfim. Mas tinha uma história porque se o cara se aposenta já com uma filmografia tão bonita, tão grande como o Estúdio Ghibli, ele reativa o estúdio dele para fazer um sonho, então deve ser um sonho bom, né? Deve ser um desejo bom. Então já tinha essa premissa, essa sensação que ele estava fazendo alguma coisa especial. Pensava eu também, puxa, ele está com 80 anos, pode ser a última obra dele, né? Então também tem essa simbologia. Sabia que ele estava querendo contar uma parte da história da vida dele. Eu falei, puxa, temos que ter essa obra no nosso catálogo, né? O nosso lançamento. Então também fui atrás, disputei com grandes estúdios, foi uma briga grande até a gente conseguir obter os direitos, também com várias regras, várias limitações. Mas foi uma aposta certa também, né? Então, graças a Deus deu tudo certo. Então, todo desafio, todo produto tem um desafio diferente. Esse foram todos vencidos e com gosto de vitória. No caso do Godzilla Minus One, né, foi algo que, para mim, né, foi muito excepcional o lançamento dele aqui nos cinemas, porque aconteceu um mês de diferença do lançamento no Japão, a gente já estava tendo as primeiras sessões, né, naquela premiere especial que rolou no comecinho de dezembro, né? Então eu acho que a obra japonesa em live action que chegou mais rápido aqui no Brasil, pelo menos que eu tenho conhecimento, foi Godzilla Minus One, né? Então, realmente teve que ter essa pressa, né, por conta dessa limitação de tempo, mas ainda bem que teve essa pressa, porque eu acho que foi um marco, né, ter o Godzilla com um mês de diferença lá do Japão, e é algo que eu acho que ainda falta um pouquinho por aqui, né? Porque às vezes a gente que é fã, né, que acompanha aí pela internet, fica vendo o filme estrear lá fora, aí demora 1 mês, 2 meses, 3 meses, meio ano, aí o filme chega aqui, né, para essas produções de fora do circuito americano, né, de fora de Hollywood, sempre tem essa apreensão, né, de será que vem? E se vier, quanto tempo que vai demorar, né? Então, o Godzilla Minus One, eu acho que os fãs ficaram felizes de ter esse lançamento
bem rápido, né? Bem rápido e antes do filme sair de outras formas, né? Então todo mundo teve a oportunidade de ver primeiro no cinema, de ver na telona. Eu acho que foi algo muito especial para os fãs, né? Então eu gostei muito do lançamento de Godzilla Minus One. Acho que foi Obrigado. de 2023, foi o melhor filme que estreou aqui no Brasil. Se você ainda não assistiu Godzilla Minus One, vai ter que esperar, né, chegar no streaming, mas assista porque vale muito a pena, é um filmaço, né? Um filmaço. Ou espere que a Sato vai relançar. Aí, ó. Vocês ouviram o homem falar, né? A experiência em cinema é outra coisa, né? Sim, Você de tá fato, de fato. com som, Dolby, digital, ou até, enfim, nas salas especiais. A gente está conversando com a Toho. Mesmo entrando em streaming, a gente vai voltar com a exibição do Godzilla Minus One e vamos trazer o preto e branco também. Então Godzilla Minus Color aqui no Brasil, hein, gente? Tá vindo, hein? Tá vindo. Então aguardem, assistam no cinema, é outra experiência. E merece, realmente é uma obra-prima. Tem que ser assistido numa tela boa, em boa companhia, Sim. Poder sair com os amigos, conversar depois do cinema. É um entretenimento gostoso. E falando em cinema, né, tem outra coisa que também foi um dos principais acontecimentos envolvendo o cinema japonês aqui no Brasil, que foi o lançamento da Sato Cinema no bairro da Liberdade, né? Então, para quem ainda não conferiu, né, aqui em São Paulo, no bairro da Liberdade, a Sato Company abriu um cinema no prédio do Bunkyo, né, que fica no bairro da Liberdade, ali perto da estação São Joaquim. Na São Joaquim 381. Rua São Joaquim Isso. 381. E esse cinema que prestigia a filmografia leste asiática, né? Exclusivamente essa filmografia leste asiática, foi algo que, para mim, traz novos ares para a cultura aqui no Brasil, né? Eu comentei isso com você quando teve o lançamento da sala, né? Aquela sessão para a imprensa para divulgar esse lançamento, né? A Sato Cinema é algo que eu fiquei sabendo vendo uma entrevista sua para mídia de fora do Brasil, né? Que eu acho que você deve ter participado em algum streaming dando essa entrevista falando que ia lançar uma sala de cinema aqui em São Paulo. E, de fato, é um marco, né? A gente ter uma sala de cinema só para exibir filmes com essa temática de cinema asiático, que está localizada no bairro da Liberdade, que já é famoso exatamente por conta disso, e que está em um prédio histórico, né, que é o prédio do Bunkyo, que é onde a gente tem, por exemplo, o Museu da Imigração Japonesa no Brasil, né? Então, como que você vê o lançamento da Sato Cinema, a importância dele aqui em São Paulo e a história do cinema japonês aqui no Brasil é algo que já está fazendo quase uma década, né? A gente tem as primeiras exibições de filmes japoneses aqui no Brasil na época do cinema de carro, né? Do cinema itinerante ali na área rural. Nos anos 20, aqui no Brasil, a gente já tinha filmes brasileiros sendo exibidos na telona. E agora a Sato Company tem esse papel de destaque, lançando a própria sala dela num lugar que é histórico para a comunidade japonesa aqui no Brasil, trazendo uma diversidade de obras e marcando, de fato, esse espaço que não é só comercial, é um espaço cultural, né? Como que é o que você tem a dizer sobre a Sato Cinema, né? Vamos lá. Na realidade, a ideia foi, dentro das comemorações do aniversário da imigração japonesa, como eu já trabalho com os exibidores, às vezes a gente tem muita dificuldade de colocar um filme na programação. Sim. Né? E a minha ideia não é só trazer filmes grandes. Né? Filmes grandes você coloca... Tem mais oportunidade de colocar, apesar da competição com os grandes filmes americanos, o marketing grande que existe. Mas eu percebo que quando você tem um anime grande, uma Hero Academia, algum projeto grande, o exibidor ele fica aberto a exibir. Não tão bem às vezes, mas mais aberto. Mas quando você tem uma obra menor ou uma coisa de arte, se fecham as portas. Sim. Então eu queria trazer uma experiência diferente. E eu pensava em ter uma sala de cinema. O desafio de ter uma sala de rua, que na realidade eu estou indo
contra a maré, as salas de rua estão desaparecendo e estão indo tudo para shopping, a minha tendência de colocar no Bunkyo é pelo simbolismo, porque é dentro do Museu da Imigração Japonesa. Uma história curiosa que eu não sei se você sabe, o bairro da Liberdade surgiu por causa de um cinema. Né? Eram imigrantes, eram uma família que estava indo muito bem na parte de fazenda e venda de batata. Ele é considerado o rei da batata, esqueci o sobrenome dele, me desculpem, é coisa da idade. Mas ele resolveu abrir um cinema, né? Ele estava muito bem, em vez de ele comprar uma outra fazenda, ele resolveu abrir uma sala de cinema para também entreter os imigrantes japoneses. Que não existia televisão, não existia nada para eles se entreterem, então era cinema. Aí ele resolveu construir uma sala de cinema, um restaurante e um hotel, e começou a colocar as películas nessa sala, que era a Sala Niterói, e virou um sucesso. Todo imigrante ia lá assistir filmes. E aí, em volta do Cine Niterói, começou-se a formar o bairro da Liberdade por causa do fluxo de imigrantes que iam para lá. Então, o seu Ikezaki, todo mundo acabou virando vizinho da sala de cinema e começou-se então a criar o bairro da Liberdade. Então, a origem do bairro da Liberdade se deve a uma sala de cinema. Então, tem vários simbolismos, né? E a ideia também realmente é cultural. Eu coloco algumas películas nossas, mas ele sempre está aberto. Então, a gente acabou de passar Dias Perfeitos, da O2 Filmes. A gente tem tudo que é ligado à Ásia, Kung Fu Panda 4, Godzilla vs Kong. Né? Então, tudo que tiver uma conexão com a Ásia, a gente está colocando. A Sato, já como distribuidora, como a gente agrega conteúdo, monetizo em outras frentes, o cinema é mais uma retribuição mesmo para a sociedade. O brasileiro que gosta da cultura asiática, ele tem uma oportunidade de conhecer mais sobre o audiovisual, não só japonês, mas coreano, chinês, que é o que a gente está trabalhando dentro da sala Sato Cinema. Como eu te falei, o nosso negócio é asiático, claro que o japonês é uma vertente muito importante, mas eu estou trazendo a maior bilheteria da Coreia, né, que chama Força Bruta, vai chamar Sem Saída, Força Bruta Sem Saída, que é o segundo filme. O primeiro eu lancei o ano passado. O Força Bruta Sem Saída foi lançado o ano passado na Coreia e levou 12 milhões de pessoas para assistir nas salas da Coreia do Sul. Só para você ter uma ideia, a população é 40 milhões. 1/3 da população da Coreia foi assistir o Força Bruta, que chama Roundup. Ele bateu o Parasita, bateu todos os filmes, até de Marvel, e foi a maior bilheteria da Coreia do ano passado. Isso se tornou uma franquia. Então comprei o Roundup, a Força Bruta, depois Força Bruta Sem Saída, que é esse que a gente está colocando agora em cinema, e o próximo, que já está sendo lançado na Coreia, a gente vai lançar também e eu já comprei. Então, isso tudo é nosso. O BTS é nosso. Tem em streaming e em novos projetos que a gente está desenvolvendo com o pessoal da Hybe, que é dona da BTS. Tenho vários outros filmes coreanos que eu estou comprando. Da China, eu estou trazendo um novo Mulan, um novo Ip Man. A gente está falando de Jack Chan, de novos filmes. Então, minha ideia é a gente trabalhar mais os conteúdos asiáticos, que eu sei que tem uma empatia muito grande dos brasileiros, a gente é muito grato por isso, né? Então é uma troca que a gente faz. Eu acho que o asiático ele tem valores muito importantes, né? Honestidade, luta. Então você vai ver que todo imigrante, não só asiático, mas portugueses, italianos, que vieram com uma mão na frente e outra atrás, se estabeleceram através de muita luta, honestidade. Então são valores que a gente tem que continuar contribuindo, né? Porque são os valores japoneses mesmo, pensar em sociedade. A gente tem muito individualismo, né? E aí você vê, as pessoas até ficam surpresas, o japonês, depois que acaba um jogo, limpa todo o estádio, as criancinhas na escola vão lá, limpam a sala de aula, distribuem a comida, não importa se é filho de presidente de empresa ou se é uma pessoa mais simples, todos são iguais, né? E todos têm que participar. Então, a importância da convivência em sociedade, já que o Japão também sofre por vários cataclismas, né? Furacão, terremoto, a união da sociedade é muito importante. E é o que a gente está vendo hoje lá no Sul, né? Rio Grande do Sul com essa enchente,
a união que existe hoje, pessoal mandando alimento, mandando socorro, isso é muito importante, né? A gente não vive sozinho, a gente vive em sociedade. E é gostoso poder participar, trazer esses valores, retribuição, né, a todo brasileiro que bebe um pouco dessa cultura. Eu acho que é legal poder manter e trazer coisas atuais também da sociedade japonesa para as pessoas entenderem e contribuir também com um pouquinho disso. Inclusive hoje a gente está com o primeiro-ministro do Japão no Brasil, né? Eu vim de um evento lá, por isso que eu estou vestido assim. Ele está visitando São Paulo, já esteve em Brasília. O primeiro-ministro está aqui no Brasil. Olha só, o primeiro-ministro está aqui no Brasil, gente. E você citou, né, que entre as coisas que estão no catálogo da Sato Company tem os documentários, né, do BTS, né, que é um sucesso já internacional consolidado, né? Então você fez essa parceria com a HYBE, que é uma gigante do mundo da música lá na Coreia. E você já fez alguns lançamentos no streaming, né? Eu lembro que quando estreou na Netflix, né, o documentário distribuído pela Sato Company ficou no top 10 aqui no Brasil, então foi algo de muito sucesso. Mas tem planos disso no cinema, por exemplo, com a Sato Cinema? Porque eu acredito que tem muito fã de música asiática que tem essa vontade de ver um show, talvez, mas um show é mais difícil de acontecer, né? Algo que, se acontecer uma vez por ano, aqui no Brasil já é muito. Mas, por exemplo, levar essa experiência de assistir um show ou coreano ou japonês para Sato Cinema é algo que está nos planos? Está nos planos, a gente está em diálogo com a HYBE. O BTS está nesse problema do momento de serviço militar, então não tem show disponível. Mas a gente está num trabalho, e em breve, quando tiver isso concluído, eu venho divulgar aí com vocês. É um projeto bacana. Então a gente vai trazer não só BTS, mas tudo que é ligado à música asiática, a ideia é trazer também. Então vai ter uma experiência diferente. Não só na Sato Cinema, mas também em outras exibidoras. Sim, sim. E agora, né, vamos entrar numa pauta que quem está assistindo esse podcast está aqui por causa disso, que é uma das franquias principais do gênero Tokusatsu, né? Aqui o canal... eu gosto de cultura japonesa de forma geral, então eu acabo me estendendo muito em assuntos que às vezes o público nem está tão interessado assim, mas é coisa boa. Então, acompanhe outras coisas além de Tokusatsu, tá, gente? Mas Tokusatsu é o forte, né? E, como eu disse, você antecipou algumas tendências, né? E um dos investimentos principais que a gente vê a Sato Company divulgando é a franquia Kamen Rider. Né? E a franquia Kamen Rider está voltando para o Brasil já faz algum tempo, né? E a gente está esperando grandes coisas da Sato Company nesse sentido, né? O último anúncio que a gente teve foi a dublagem de Kamen Rider Build, que tem uma previsão de estreia já para maio aqui no Brasil. Como que está sendo trabalhar com a franquia Kamen Rider e quais que são as expectativas para curto prazo, né, com essa estreia do Kamen Rider Build, que é a primeira série da era Heisei que vai ganhar uma dublagem em português? Bom, na realidade todos os negócios de streaming mudaram muito, né? E a monetização está mais complicada e o licenciamento mais complicado. Mas a Kamen Rider é a propriedade intelectual, a série, né, a franquia de maior sucesso do Japão e da Ásia. Tem 50 anos de vida. Não se para de produzir Kamen Rider, né? Ao passo que outras séries japonesas, né, eles vão mudando. Cada ano você tem um lançamento diferente, né? Pode ser Metalder, pode ser Sentai, eles fazem novos títulos. E o único que permanece é o Kamen Rider, claro que com novos personagens, novos títulos, mas sempre Kamen Rider. Eu sabendo dessa importância, né, eu falei, puxa, precisamos tentar reproduzir isso aqui no Brasil e na América Latina. Então, existe muito investimento. Eu comprei já mais de 20 séries, que a gente já tem isso em contrato, da franquia Kamen Rider. Eu trago uma parte clássica, né?
e uma parte nova. Então, Zero One, Build, etc. Que a minha ideia é tentar expandir isso para os clássicos, para o fã antigo e para o pessoal novo também. A dublagem é muito importante, mas custa muito dinheiro, né? Não está fácil pagar todos os direitos, pagar a dublagem. Então, a gente pretende fazer série por série e ir anunciando para ir lançando. Isso está no Prime, né? Então, quando estiverem assinando, vocês já vão poder assistir. Então, tudo que for Kamen Rider vai estar na Amazon Prime. Então, essa é a primeira dica. E sigam porque é a franquia de maior sucesso do Japão. Então, tem muita história boa aí. Sim, né? O público tá feliz com a vinda do Build, né? Na época que a Sato Company divulgou que traria Kamen Riders novos para cá para o Brasil, a gente que participa, né, na comunidade de Tokusatsu na internet, né, os principais criadores de conteúdo, nós perguntamos para o nosso público qual Kamen Rider eles gostariam de ver chegando aqui no Brasil. E Build, embora não tenha sido o primeiro a vir, né, foi o que a galera mais estava afim de assistir, né? Então, nos principais grupos, tanto no Facebook como no WhatsApp, quando falava de um Kamen Rider novo para lançar no Brasil, o Build era o que a galera pedia. Então, eu acredito que os fãs de Tokusatsu aqui no Brasil estão felizes com essa escolha do Build ser a primeira série que vai receber uma dublagem em português. E eu espero que com a estreia seja um baita sucesso e dê muito certo, né? E a dublagem, né, eu acredito que vai ser uma boa oportunidade de formação de público, né? Porque a gente tem uma comunidade de fãs aqui no Brasil, mas é uma comunidade pequena e que tem as suas limitações. Né? Então eu acredito que, estando no Prime Video, com uma dublagem em português, eu acho que novos fãs de Kamen Rider vão aparecer, né? Como que você vê esse movimento para formar um novo público para essa franquia? Eu vejo sempre com muito otimismo, né? A ideia é estar na Amazon Prime, a gente vai colocar algumas coisas no YouTube e também montar no nosso canal na Sato Plus, na Samsung TV. Samsung TV e Philips, que a gente já está embarcado na Philips também. Então a nossa ideia é poder estar com essa franquia em o máximo de lugar possível. A Mercado Livre também a gente está. Então, Mercado Livre Play. Poder dar acesso às pessoas, poder assistir essas séries que são maravilhosas. Então, eu espero que gostem, né? Realmente dê audiência, porque ajuda a pagar o custo da dublagem, para a gente investir mais em outras dublagens. E uma coisa que os fãs aqui no Brasil têm muita dúvida sobre Tokusatsu, né, é que a gente sabe que essas franquias são mantidas lá no Japão, principalmente por merchandising, né? E a galera aqui sempre se preocupa muito com isso, né? Então, de ter produtos ligados a essas obras sendo lançados por aqui, né? A gente vê que Jaspion está sendo uma marca muito importante para a Sato Company nesse sentido, né? Recentemente teve o lançamento da cerveja da Prius com o Jaspion, né, marcado nela, que eu, inclusive, fui lá no festival, né, no NecoFest, para prestigiar o lançamento, já experimentei, é muito boa a cerveja. Que bom. A galera tá feliz com... Quem é fã de Jaspion tá bem servido, né? A gente tem cerveja do Jaspion, a gente tem camisetas do Jaspion também oficiais. A Iron Studios está lançando os colecionáveis, né? Eles lançaram um Jiraiya, lançaram um Jaspion, o Dylion, e já foi divulgado que eles vão lançar o Magaren também, né? Que é uma peça que é muito aguardada, porque até no Japão é difícil ter alguma peça, né? Algum colecionável ligado a Jaspion, né? Então a gente tem o Jaspion da SH Figuarts, por exemplo, que é bem conhecido dos brasileiros, mas a gente ainda não tem o Magaren. Né? Então o Magaren da Iron Studios vai preencher uma lacuna que a gente tem na coleção mesmo, né? Com certeza. Então os fãs de Jaspion estão felizes. E a gente se pergunta, quando que vai chegar produtos de Kamen Rider? Já tem alguma coisa sendo negociada? E falando de Jaspion, ainda também tem o mercado editorial, né? Então a editora Mozu lançou o guia visual definitivo do Jaspion recentemente. A JBC publicou o mangá do Jaspion produzido aqui no Brasil, né, com Fábio Yabu no roteiro e Michel Borges na arte. Eles também já anunciaram Jiraiya. Mas e Kamen Rider? A gente vai ter produtos brasileiros
de Kamen Rider aqui no médio e longo prazo? Vai ter, a gente está em negociação, estamos conversando, então não posso falar ainda porque é muito cedo, tem andamento, mas vai ter. Vai ter. Sim. A ideia realmente é quem trabalha, quem tem indústria, quem quer fazer alguma coisa, fala com a gente que a gente tem interesse em fazer licenciamento de produto legalizado, tudo correto, né? Como a gente já tem com Jaspion, camisetas, etc. Ampliar. Né? Porque o fã ele quer ter um produto original. Então é tudo submetido para a Toei do Japão, tudo tem que ser aprovado por eles, tem que ser conforme a autorização do Japão para ver se está tudo de acordo. E saindo de acordo nunca vai ter problema, né? Não é pirata nem nada. Então a ideia realmente é ampliar isso e a gente está procurando parceiros de negócio. Então se você é fabricante, não precisa ser muito grande nem nada, tendo qualidade, tendo distribuição de produto, né? Tem muito interesse. Então você que é fabricante e quer licenciar Kamen Rider, por favor, entre em contato com a Sato Company, porque a gente que é fã, a gente gosta de vestir a camisa literalmente, tá, gente? Então, por favor, quem produz aí qualquer coisa de Kamen Rider tem público querendo comprar, tá? Então, entre em contato com a Sato Company e faz a boa aí para nós, que a gente tá carente, né, de produtos aqui no Brasil. Verdade. E falando ainda sobre Kamen Rider, né, a Sato Company já anunciou bastante coisa, já lançou muita coisa, a maioria ainda legendado, né, mas já está disponível no Prime Video, no YouTube, né, atualmente nas lives da Sato Company tá passando o Kamen Rider Agito, né, que é um Kamen Rider também da Era Heisei, né, lá do comecinho da Era Heisei em 2001. O Zio já está em algumas plataformas, tanto no Prime Video para quem é assinante, como em outras plataformas gratuitas. Como que está sendo a repercussão de Kamen Rider até então, né? Você tem alguns números interessantes, já tem um termômetro de qual série ou qual época está sendo mais aceita entre os fãs, né? Porque a gente tem, por exemplo, o Black e o RX, que são clássicos que voltaram recentemente, né? E a gente tem essas séries novas da Era Heisei e agora da Era Reiwa, né? Com Kamen Rider Zero One, que foi um dos últimos lançamentos da Sato Company lá no Prime Video. Já tem uma noção da diferença de público entre essas épocas, entre o mais antigo e o mais novo por aqui no Brasil? A gente tem já alguns números, né? Claro que os clássicos eu tenho o pessoal antigão, né? O pessoal de 30 mais aí que assistia na época da Manchete feliz, agradecidos. As novas séries que a gente atinge um público mais jovem, mas também o pessoal dos clássicos que são curiosos. Tá difícil de falar qual é o vencedor porque a gente está disponibilizando em épocas diferentes cada um, não é colocado ao mesmo tempo. Então ainda a gente está medindo a audiência, tem uma demora também de chegar dados mais detalhados dessas plataformas, mas a gente está fazendo disso um estudo até para a gente poder falar com emissoras de TV, até para a gente abranger mais o conteúdo, né? Fazer chegar a mais pessoas no Brasil. Né? Então a gente sabe da importância ainda da TV aberta, apesar da perda de audiência para o streaming, mas ela ainda é muito importante. Então a ideia também é tentar voltar com projetos em televisão. Legal. Então a TV aberta tá nos planos, né? Há não tanto tempo, né, a Sato Company esteve bem presente na TV aberta, né, com os clássicos voltando ali na Band domingo de manhã. Teve a exibição de outros conteúdos, como foi o Brave Store, né, que também foi exibido na Band. Né? Então, a galera sabe que TV aberta dá certo. Né? Aqui no Brasil ainda tem um grande público que só é atingido nesse espaço. Você ainda percebe isso, trabalhando tanto com TV como com streaming? E essa experiência, por exemplo, com a Band, mostrou algo nesse sentido? Mostrou bastante coisa, né? Na verdade, a gente que mora em capital, São Paulo, Rio, a gente tem acesso à internet muito fácil, né? De qualidade, né? Comparável ao exterior, porque realmente tem um privilégio aqui. Mas você percebe que em cidades menores, fora dessas grandes capitais,
Às vezes a internet já é um problema, né? Aham. Então, tem dificuldade até para acessar o streaming. E a TV aberta ainda é a líder, ela que leva a informação, que leva o entretenimento. Então, a gente percebe que existe ainda essa grande importância, né? E eu acho que nunca vão tirar a grande importância da TV aberta. E essa experiência que a gente teve com a Band foi gratificante, porque a gente se tornou a maior audiência da Band nessa faixa horária. A gente dava 3 pontos de audiência e a gente era top trends no Twitter na época, né? Agora é X, né? E isso nunca tinha acontecido na Band também. Então, nós fomos top trends da Band com o Jaspion. E a repercussão, né? Todo fã ficou muito feliz, acabou envolvendo a família, mostrando para os filhos. Então, você vai cativando um novo público. A TV aberta tem esse charme, esse magnetismo de poder estar entrando na casa das pessoas, né? Por mais que hoje o streaming seja importante, mas eu acho que a TV aberta também tem sua grande importância. Então, a ideia é realmente estar acessível para todo mundo. E de fato, tá, gente? TV aberta realmente chega na maioria das pessoas. Eu trabalho em escola pública, né? Eu sou o tio que assiste anime e tokusatsu lá da escola. E muitos alunos de escola pública ali do ensino fundamental 2, ensino médio, chegaram para mim e falaram: eu sei o que é Jaspion, eu assisti na Band. Né? Então, até um público mais novo, de fato, está conhecendo essas obras que são clássicas, que já tem décadas de sucesso aqui no Brasil, mas conheceram ali quando passou na Band, né? Porque o pai assistia e acabou assistindo junto, né? Então, essa exposição na TV aberta realmente renovou o público, mesmo que um pouquinho, né? Então, novas pessoas chegaram e conheceram o Tokusatsu agora na Band, né? Então foi um momento marcante, né? Foi um momento marcante pra gente. Não, é muito bom. A TV aberta é muito bom. A gente trouxe Naruto em 2007 e a gente bateu TV Globo, coloquei no SBT. Sim. Então, e a gente tem dados, depois de Naruto, aumentou-se a venda de ramen, né? Aumentou o número de restaurantes de ramen, porque todo mundo começou a ficar curioso com ramen também. Então, tem esse envolvimento cultural, né, em tudo que é audiovisual. Sim. E a importância da TV aberta, né, como faz atingir mais. De fato. Naruto também foi algo muito marcante para a época mesmo. Eu lembro muito de Naruto na época que estreou na TV, porque eu ainda estava estudando e realmente era o assunto na escola. Chegaram vários produtos ligados à marca também aqui no Brasil, produtos baratos mesmo, né? Então, teve salgadinho que vinha com brinde de Naruto e todo mundo na escola assistia, curtia. Foi meio que um resgate do que a gente conhece de histórias da época da Manchete, né? Porque eu tenho cara de velho, mas não sou tanto, né? Então, na época da Manchete, eu não peguei tanta coisa assim, mas com Naruto eu acho que eu senti um pouquinho o que era aquilo lá de que todo mundo está assistindo, todo mundo está falando sobre, todo mundo tem alguma coisa ligada àquela propriedade intelectual, né? Então, foi de fato um grande sucesso também para a época, né? O Narutinho. E até hoje segue sendo bem falado, sendo bem quisto pelo público aqui no Brasil, né? Verdade. Voltando para Kamen Rider, a Sato Company ganhou 2 Oscars ano passado. Tem a Sato Cinema para exibir o cinema asiático na melhor forma possível nas telonas. E Kamen Rider é uma franquia que, nos seus mais de 50 anos, também foi muito para a telona, né? Então, lá no Japão, até pouco tempo atrás, a Toei fazia 3 filmes de Kamen Rider para o cinema por ano. E, além disso, eles lançam filmes que vão direto para DVD. Agora eles também lançam coisas exclusivamente para o streaming deles, né, que é o Toei Tokusatsu Fan Club. Então, além das séries, a gente tem muito filme de Kamen Rider. E a Sato Company tá trabalhando muito bem com filmes, né? Então, o Godzilla Minus One, o Menino e a Garça, o próprio Força Bruta, né, que vocês fizeram até uma parceria com a Paris Filmes para distribuir ele. Foram grandes obras aí no cinema em tempos recentes, né?
My Hero Academia há um pouquinho mais de tempo, mas também foi algo marcante para a época, que foi antes de a gente ter esse boom que está atualmente, né, com anime estreando no cinema por mês, né? Esse ano de 2024, inclusive, eu acho que vai ser o ano com a maior quantidade de filmes japonês no cinema, né? A gente está no 5º mês e já tem aí uns 5 filmes estreando, né? Então dá para colocar um por mês. A Sato Company recentemente lançou o Plano 75, né? Que eu, inclusive, assisti lá na Sato Cinema. Inclusive, curiosamente, saindo da sessão, eu vi que você estava lá, né? Então, assistimos junto o Plano 75 lá na Sato Cinema. E Kamen Rider tem uma quantidade considerável de filmes, né? Você já trabalhou com o Zero One Real Time aqui no Brasil, né? De forma limitada, né? Porque ele foi lançado no cinema num festival que teve da Japan Foundation e depois passou exclusivamente na Sato Cinema, na época de lançamento da Sato Cinema mesmo, junto com o episódio final do Kamen Rider Black, dublado, né? Então a gente via que tinha um público que estava ali só para assistir o episódio de Black e acabou assistindo o Kamen Rider Zero One de tabela, né? Mas ainda tem muita coisa, né, para se falar de cinema envolvendo Kamen Rider, né? Tem planos aí para curto, médio prazo com Kamen Rider no cinema? Sim, todos os filmes nós vamos trazer e vamos colocar em cinema. Então, todos os filmes de Kamen Rider vão vir pela Sato e vão para o cinema. Nós também pretendemos colocar, toda vez que eu lançar, dublar uma série nova, eu pretendo fazer uma premiere dos 3 primeiros episódios no cinema. Então, eventos exclusivos, fechados, para a premiere dos 3 primeiros episódios. E a ideia também é trazer os dubladores para poder conversar sobre o trabalho. Então, não só os filmes, mas as séries também. Então, se preparem que a gente... Agora, você tendo uma sala de cinema, você pode... dinamizar de outra forma. Sim. É claro que para fora de São Paulo vai ser um pouquinho mais difícil, né? A Sato Cinema ainda não está no Brasil inteiro, mas é importante, né, ter esse local que vai ser o ponto de encontro para os fãs, né, para assistir essas premieres com os primeiros episódios, né? No caso do Kamen Rider Build, rolou, né, no final do ano passado a premiere com os 3 primeiros episódios, que foi bem legal, né? E a gente viu que a galera foi apoiar mesmo, muita gente com o cinto de Kamen Rider lá para assistir o filme, novos fãs surgindo, né? Então tinha uma galera mais nova, crianças acompanhadas dos pais, então foi realmente legal ver essa premiere do Kamen Rider Build lá na Sato Cinema e estamos ansiosos pelas próximas, né? Mas você prometeu agora aqui, né? E tá gravado, vai estar na internet, tá registrado. Prometeu todos os filmes. Sim. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. E é muita coisa diferente, né? É muita coisa diferente, porque a filmografia de Kamen Rider é muito diversa. Eu sou um apaixonado principalmente por essa franquia. É a minha franquia de Tokusatsu favorita. E tem muita coisa que eu quero ver e ter essa experiência de ver na telona, né? Então, por exemplo, o filme do Kamen Rider Hibiki, né? Que é um dos menos favoritos da galera aqui no Brasil, mas é um dos meus favoritos pessoalmente, né? Ele é uma homenagem aos 7 Samurais do Akira Kurosawa, né? É um filme genial, que eu acho que é muito menosprezado, porque a galera não conhece tanto da série, né? É um dos menos comentados. Mas o filme de Kamen Rider Hibiki é uma maravilha, né? É um Jidaigeki de Tokusatsu que é maravilhoso. Quem assistiu sabe do que eu tô falando. E quem não assistiu vai ter que ver no cinema. Né? Vai ter que ver no cinema, porque o Nelson Sato acabou de prometer que vai trazer todos os filmes, tá? Todos os filmes. E falando ainda de filmes de Kamen Rider, eu acho que isso daí é uma pauta para entrar em outra pauta, porque a gente tem vários conteúdos diferentes de Kamen Rider ainda inéditos aqui no Brasil. A Sato Company
tá trabalhando principalmente com as obras mais recentes, entre muitas aspas, né? Porque a Era Heisei já até acabou lá no Japão, então a maioria do conteúdo é de 2000 para cá. Fora o Black ORX, que são obras clássicas, mas que já têm um conhecimento do público brasileiro, né? Já foram exibidos aqui na época da Manchete. E tem uma lacuna, né, que é esse período Showa e o período que não é nem Heisei nem Showa, né, que é aquele período que a série estava no hiato na televisão e só foi lançado coisa para vídeo ou para cinema, né? Eu queria saber se tem chance desse conteúdo também chegar aqui. E no caso desses filmes mais específicos ali, que é no caso o Zeto, o Jay, o Shin Kamen Rider Prologue, se tem um espaço talvez para lançar eles de forma diferente, né? Porque, por exemplo, a gente tem atualmente a Versátil, né, Home Video, que é uma empresa que trabalha com conteúdo em mídia física aqui no Brasil, e eles lançam um conteúdo bem parecido com essas obras em DVD, né? Então, recentemente eles lançaram o Box Sci-Fi Japonesa Volume 3, que traz os filmes do Tatsu, né, o Homem de Ferro, que são bem parecidos com esses filmes ali de Kamen Rider dos anos 90. Será que teria alguma chance de esse conteúdo, que talvez não seja tão novo, mas seja um conteúdo que tem um público específico interessado neles, vir talvez por mídia física? A Sato está estudando voltar para a mídia física, né? A ideia é fazer colecionáveis. Então a ideia é abrir um site que a gente possa ter pré-venda, para a gente medir números, porque um dos grandes desafios hoje da mídia física é estoque, não errar em número. É a gente poder realmente fazer a quantidade de acordo com a demanda. E também para duplicação você precisa ter uma quantidade mínima. Mas o pedido é muito grande. Muitas pessoas querem guardar, mesmo você tendo isso no streaming, tendo em vários meios para poder assistir mesmo pirata, as pessoas querem ter uma mídia física original e ser dona dela. Então a gente está pensando muito nisso. A ideia é viabilizar isso. E claro, vamos passo a passo lançando também isso em mídia física. Então, está em estudo, tem grande chance de dar certo e vai existir mídia física. Ou pela Sato ou talvez licenciado. A gente tem conversado também com alguns distribuidores que têm interesse em fazer mídia física. Maneiro, maneiro. É algo que realmente o público aqui tá esperando, né? Mídia física é algo que tem um peso diferente, né? De ter ali na coleção, de estar na sua prateleira. Né? Então a gente está muito afim mesmo, né? Para encerrar o papo, né? Falando de outras obras além de Kamen Rider envolvendo Tokusatsu, Garo, a Sato Company trabalhou aqui no Brasil, tem dublagem para os filmes e a série veio legendada. Tem planos para mais Garo aqui no Brasil? Não está na minha linha de prioridade, né? Apesar de eu gostar muito do Garo, não sei se foi a época, a demanda de Garo não foi suficiente para a gente falar, puxa, não é uma obra que se pagou. Então, uma obra que não me gerou prejuízo. Então, por isso que eu preferi não dar continuidade. Focando mais em Kamen Rider no momento, mas me vem de vez em quando a vontade de trazer o restante. Então, então se pensar de repente se o momento perdido, foi errado, né? Nada está perdido. Talvez o meu momento tenha sido errado, vamos ver. Estamos analisando isso. Garo, então muito legal. Tá na fila, mas não é a prioridade, né? E falando ainda de Toei, outras coisas fora da franquia Kamen Rider, né? Atualmente a Sato Company trabalha muito com Metal Hero também, né? Anunciou que vai trazer o Gavan, mas ainda tem uns Metal Heroes inéditos que a gente tá esperando, né? Como tá vindo o Metal Hero, a gente já supõe que vai ter uma fila, né? Depois de trazer os Kamen Riders que estão anunciados, trazer o Gavan talvez venha. Mas e coisas de outras franquias talvez menos conhecidas, coisas inéditas, que não inéditas, como é o caso, por exemplo, de Shibuya 15, né? Que é uma série que é extremamente popular na Tokunet, né? Então tem um pessoal que está querendo que Shibuya 15 chegue no Brasil, né? Uma série bem específica,
mas que tem um fandom ali bem específico também que está a fim de assistir. Outro filme que também está sendo muito comentado agora com a volta do Robocop é o Lady Battle Cop, né? Muita gente quer ver esse filme. A gente escuta histórias de que ele foi lançado em VHS, mas na época eu, pelo menos, ainda nem acompanhava Tokusatsu, então eu nunca vi o VHS de Lady Battle Cop, né? E a gente gostaria também de ver ele voltando aí. Tem previsões para outras obras ali da Toei, já que você tem uma boa relação com ela? Então, Lady a gente lançou em VHS. Aham. Foi a Sato mesmo lá atrás. Ele era um OVA, né? Sim. Não era um filme, não era uma série, era um OVA, um OVA. E eu tenho escutado as pessoas comentando sobre o Lady. Precisaria rever, ver como é que está a situação de Master, porque isso é um clássico também. Aham. Na época não era HD, então precisa ver se fizeram a conversão para HD, né, para poder trazer, senão não vale a pena. Mas a ideia é realmente a gente estar nessa linha de Tokusatsu, pelo menos com o maior library, com o maior catálogo possível do que já foi lançado no Japão, está aqui no Brasil. Outra franquia tradicional que eu acho que muita gente tem curiosidade, a Sato Company também tem uma história com essa franquia. E recentemente, né, em anos recentes, a gente teve um anúncio de um canal de TV que exibiria, mas não foi para frente. Ultraman tem chance de voltar pela Sato Company? Na realidade, eu andei conversando com o pessoal Tsuburaya, mais o agente que eles nomearam para distribuição global. Eles estavam com uma estratégia diferente do que eu gostaria de trabalhar. Então a gente não tinha chegado em acordo. O tempo passa e vai mudando, né? Então eu gosto de Ultraman. Eu assisti quando era jovem também. E depois eu tive a oportunidade de trazer Ultraman para o Brasil, o retorno de Ultraman. É uma propriedade que me interessa, tá no meu catálogo. Quem sabe para frente. Não está descartado. Então é isso. Eu dificilmente recebo não, então... Então é isso. Então, gente, Ultraman, quem sabe para frente. Quem sabe. Mas estamos na torcida aí por mais coisa vindo aqui. Então, muito obrigado, seu Nelson Sato, por ter aceitado participar desse podcast. Foi muito especial ter o senhor aqui como estreante dessa segunda temporada do Otoya Convoca. E espero que as portas estejam abertas para outras conversas, né? Sempre. Obrigado então, você, muito Jardel. obrigado. Eu que fico feliz e honrado de estar aqui com você. Muito obrigado. E você, se gostou desse podcast, se inscreve aí, mano. Ainda não é inscrito aqui no canal do Otoya? É o melhor canal de Tokusatsu da Tokunet, não tem como. É isso aí. Valeu. Maravilha.